Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira ensolarada, inverno com cara de quase primavera. Ufa, né? Que inverno difícil, né? Esses últimos 2 anos, este e o passado. Tempos difíceis. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja se cuidando. Hoje a gente está aqui para uma live, mais uma vez, com um tema bem interessante que tem a ver com os nossos tempos. Você sabe o que é autocrítica? A gente vai falar, entre outras coisas, a gente vai focar bem nesse tema. Você se questiona sobre isso? Você é muito crítico em relação a você mesmo? Uma boa hora para a gente se perguntar. Esse assunto que a gente vai tratar hoje com a psicóloga Desirê Cassado. Ela é uma especialista nesse tema. E antes dela entrar, eu vou apresentá-la. Desirê é psicóloga formada pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em terapia comportamental e mestre em psicologia experimental pela USP, Universidade de São Paulo. Ela fez master em terapias contextuais em Madrid, lá na Espanha. Se dedica principalmente a desenvolver e aplicar estratégias para promoção e prevenção da saúde mental, que é muito importante, principalmente nos tempos de agora. E a Desirê também é professora, ela dá aulas na The School of Life. Vamos chamá-la. Clima seco. Desirê, boa Oi, tarde. Joyce. Bem-vinda. Bem-vinda e já travando Olá. um pouco. Tudo bem com você? Tá travando um pouco. Faz um teste aí, Desirê. Olá, tudo bem? Tá me Agora ouvindo? tá mais fixo. Foi, Agora foi. sim. Oi, Voltamos. bem-vinda, bem-vinda. Eu gostei que você vai falar de um Obrigada. assunto que a gente nunca comentou aqui e que eu achei bastante interessante e que vai bater fundo em várias pessoas que estão nos assistindo. Para a gente começar, Sim, com defina um certeza. pouco o que é essa autocrítica, que é a tua especialidade, e por que ela é tão relevante? Por que a gente focar nela é uma coisa relevante? Bem, Joyce, a gente pode considerar autocrítica toda aquela conversa interna que a gente tem, cujo conteúdo diz respeito à nossa própria pessoa, às ideias que a gente acredita que o outro tem sobre nós mesmos, ou sobre como nós deveríamos nos comportar, como nós deveríamos ser, e são ideias que vão crescendo, desenvolvendo dentro de nós, debaixo da nossa pele, e que acima de tudo nos provoca paralisia, que acima de tudo nos prejudica, não permite que a gente possa caminhar na direção. Está falhando um pouco, Desirê. Paulinho, ela está no 4G ou no... O que você combinou? Estava no Wi-Fi de tarde, que combinei com ela. Eu tinha ajustado isso. Mandei mensagem. Um minutinho que a gente está aqui readequando, Desirê. Saiu, caiu. Deve ter caído lá, porque nem o WhatsApp vai estar respondendo. Nós vamos esperar a Desirê voltar. Travou, é isso mesmo. Tem alguém lá com ela, Paulinho? Não, ela está no consultório. Ela no interior. Ela tem que pedir para entrar, né, Paulinho? Você combinou isso? Então, até agora, acabou de. Não, mas hoje à tarde você não. Estou aqui aguardando Desirê pedir para entrar.
A internet esses dias está mais complicado, eu tenho notado. Paulinho, o que ela respondeu para você? Então vai pedir novamente para entrar. O quê? Ela vai pedir de novo para entrar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Estamos aqui aguardando. Ah, agora apareceu alguém aqui, que é a Desirê. Acho que ela está com problema lá, Paulinho. Ela pediu para entrar, eu chamei ela para dentro, mas ela está pedindo novamente, acho que ela não está conseguindo. Não, ela tá negando o pedido, está dizendo que ela declinou o pedido. Ela não está aceitando o pedido. As maravilhas do mundo moderno, né? A Joia está fazendo pedido para você, ele está negando aí esse lado. Você não quer pedir para ela entrar na sala? Na live? Você não quer pedir de novo para entrar? Ah, é? Não, não está aparecendo aqui. Não aparece para ela o seu pedido. E quando eu chamo ela para entrar, ela declina. Ela está num lugar onde não está funcionando, Paulinho. Vocês fizeram um teste? E é claro que no teste funciona, né? É sempre assim, no teste funciona muito bem. Na hora que a gente vai ao ar ao vivo, dá uma travada, mas a gente tem paciência aqui. Ó, tô pondo, marquei ela, porque ela pediu para entrar, mandando o convite. Vamos ver se agora ela consegue. É, ela pede de novo, porque ela não está conseguindo. Não, agora é uma outra pessoa. Mandei de novo o pedido, mas ela não pediu para entrar. Ela não está conseguindo entrar com. Pergunta se ela recebe meu convite, se ela vê. Agradeço a paciência de todos aqui, mas ela não está pedindo para entrar, Paulinho, eu que estou chamando ela. Mas que vai reiniciar tudo lá, já volta. Tá. Ela vai reiniciar, então. Oi, Izzy. A Izzy está aqui, a Norma de Salvador está aqui. Vamos aguardar o sistema aqui se restabelecer. Eu acabei de ver Desirê, psicóloga aqui. Negativo, Paulinho. Eu nem vi essa mensagem, está desligando lá. O quê? Eu nem vi essa última mensagem minha. Se você está vendo o convite. Tipo. Hoje a internet quer brincar com a gente, né?
Ó, Desirê Cassado declinou. Aparece sempre que ela não está aceitando o convite. Será que é o caso de eu sair? Não, você tá rolando, deixa. Está parecendo que o convite chega lá e ela declina. Alguma brincadeira aqui da... Foi. Mandei de novo. Isso, Achados de Briante aqui também. Senão não se conectava, né? É. Bem-vinda. Tá, você saiu você saiu do Instagram e tá voltando? Fecha o aplicativo do Instagram e entra de novo, por favor. Ela sabe Tá fazer bom. isso, pô. Ah, tô no WhatsApp. Não. O que ela diz? Ela diz que declina, começa a rodar lá e não sei. Ah, o problema é a internet dela que tá rodando. Tá com 150 megas. Né? É muito? É nosso assessor especial aqui, Paulo Freitas, tá cuidando de tudo. Vamos dar mais uns minutinhos, Paulinho, ver se consegue. Ela vai sair do Instagram e já volta. Aqui está dizendo agora que ela está impossibilitada de aderir. Uma outra coisa. Unable to join. Estamos levando um banho da internet. Um banho do Instagram, né? Ela está aqui, posso chamá-la? Pode. Então, eu chamo ela porque ela está pedindo. Aí eu chamo, vamos ver se agora vai entrar. Agora vai. Ah! Consegui! Que bom, que bom. Mas eu, como eu sou muito atenta, eu lembro direitinho onde a gente parou. Você estava falando da autocrítica, que pode nos atrapalhar muito, tudo, mas não tem uma autocrítica necessária? Tem. Boa. Joyce, é o seguinte, a autocrítica, o conteúdo que tem dentro da nossa cabeça, ele não é necessariamente bom nem ruim. O que é bom é ruim é o que a gente faz com isso. Se o conteúdo... É a medida também, né, Desirê? Exato. Se o conteúdo da nossa cabeça nos cega, nos deixa incapazes de nos movimentar em direção ao que importa na nossa vida, aí a gente fala, putz, é ruim, isso é um problema. Se o conteúdo que fica na nossa cabeça nos empurra para o que é importante, a gente vai falar que ótimo, que bom, ele nos ajuda, a gente consegue caminhar. É uma voz interna que nos aconselha, que nos empurra. Então a diferença da autocrítica não é o que ela é, nem são as palavras que a gente escuta, nem de onde ela veio. A diferença é a função. O que a gente faz com isso? Faz sentido? Faz. Como a gente usa isso, né? Isso tem a ver, essa insegurança, essa autocrítica em demasia, não é em demasia, que a gente usa mal, tem a ver com insegurança? Tem. Então, a origem da autocrítica está nas nossas relações sociais. Na verdade, a origem da autocrítica está na nossa necessidade, na importância que as relações sociais têm para a gente. Então, nós somos seres gregários. Nós só sobrevivemos assim, evolutivamente porque nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros e os outros cuidam de nós e nós cuidamos dos outros. Ou seja, o nosso pertencimento, ele é muito importante para a nossa sobrevivência, desde os primórdios. Então, olha só, quando o nosso pertencimento é muito importante, qualquer coisa que nos arranque a possibilidade de pertencer, ou que ameace a possibilidade de pertencer, nos gera insegurança, certo? Seja porque a gente se veste de um jeito diferente, seja porque a gente tem ideias que são diferentes, seja porque a gente tem um cargo que é diferente, um cargo de trabalho. Qualquer diferença que ameace o nosso pertencimento vai gerar algum tipo de insegurança. E a autocrítica, ela na verdade, alguns psicólogos evolucionistas vão contar que ela existe porque ela é como se fosse um sistema para nos alertar e nos manter pertencentes. É como se ela fosse uma voz que vai contando, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo para você pertencer. Entende? Então, a insegurança,
ela é natural, todos nós somos inseguros de muitas formas, porque nós somos seres frágeis, vulneráveis, a gente está o tempo todo correndo riscos, sejam riscos emocionais, sejam riscos físicos, ainda bem que nós somos inseguros porque a gente presta atenção nas coisas, nós temos uma habilidade cognitiva muito voltada para o risco, isso é natural. E a autocrítica, ela tem uma função de ficar nos alertando do que pode nos colocar de fora do grupo, que num momento lá para trás e até hoje, nos coloca em risco. Então, ela também faz parte desse lugar, desse repertório que a gente tem de sobrevivência, de nos manter bem, que foi muito útil durante toda a nossa evolução e que, com certeza, a gente precisa colocar em questionamento. A gente vai questionar qual é a função dela nesse momento. E aonde que a gente tem que ficar mais atento, Desirê, para que a gente não deixe, não sinta essa sensação de não pertencimento? Nossa, quando a gente começa a sair, né? É isso? Pois é, eu acho que a gente sempre vai sentir que, de alguma forma, a gente não pertence. Sempre. Simplesmente pelo fato de que existe entre eu e você uma barreira. Eu e você temos um mundo que é privado, que é particular, que está debaixo da nossa pele. Eu nunca vou saber o que você está pensando atrás dos seus óculos. Exatamente. Você nunca vai saber o que eu estou pensando atrás dos meus. E essa barreira entre nós, ela vai fazer com que a gente sempre se pergunte, será que eu pertenço? Será que eu estou sendo gostada, amada, acolhida? Será que eu faço parte disso? Então, essa dúvida, ela sempre vai existir. Mas o fato dela existir não é um problema. Novamente, o fato disso existir pode servir para a gente nos aproximar das pessoas e eu construir com você uma ponte onde eu te conheça o suficiente, você me conheça o suficiente, e isso é muito bom. Ou ela pode servir para me paralisar e a gente não construir nenhuma ponte, a gente só construir um muro de insegurança e de necessidade de pertencer, transformada em ações que nos afastam. Você falou que você nunca vai saber o que está passando dentro de mim, nem eu de você, né? Mas, às vezes, a gente não sabe o que está passando dentro da gente. Sim, é verdade. É verdade. E aí, o que é isso? Isso tem a ver com o quê? Com autocrítica, com falta de quê? Sabe que na The School of Life, Joyce, nós temos uma aula chamada autoconhecimento. E talvez o autoconhecimento ele seja uma jornada para a vida toda. Nós estamos o tempo todo nos conhecendo. Nos conhecendo tanto em relação ao que a gente pensa e o que a gente acha, a esses pensamentos que vão sendo criados pela nossa mente criativa, que nós temos uma mente muito criativa, que está o criativa tempo demais, todo... eu diria. Às vezes, criativa e indomável, né? E nós temos também ações. A gente tem um mundo para dentro, que a gente precisa conhecer, e a gente tem um mundo para fora, que a gente precisa explorar e nos conhecer através das nossas ações. Então, a gente está o tempo todo nos relacionando conosco, aprendendo a se relacionar com isso tudo aqui. Sejam com os nossos pensamentos, sejam com as nossas ações, sejam com as nossas relações. Eu acho que essa jornada não tem fim. Até o último dia, a gente vai tentar, nós estaremos tentando nos apropriar dessa jornada, de como é estar aqui, vivendo dentro desse corpo e observando ele do lado de dentro e do lado de fora. Isso é para sempre, Joyce, não tem fim. É muita terapia, é muita autoobservação. Sabe que um dos aspectos mais importantes de qualquer terapia é aprender a se observar? É criar um eu, uma parte de si que está sempre se observando, que consegue observar, inclusive, esses pensamentos de autocrítica nascendo, aparecendo, atravessando a nossa vida, atravessando o que a gente faz, desaparecendo, sendo criados, ganhando força, diminuindo de força. Então, uma parte importante de qualquer processo terapêutico, em qualquer linha, é conseguir
se afastar um pouco e observar as nossas próprias ações e os nossos próprios pensamentos. Como que a gente pode, por exemplo, no caso da autocrítica, como que a gente pode controlar esses pensamentos que estão chegando? Ah, eu tenho uma péssima notícia em relação a isso. É, e a gente não pode. A nossa cabeça, ela tá sempre criando, sabe, Joyce? E ela cria o tempo todo. E o que ela cria, nós não destruímos, nós não descriamos. Se Tá, uma... então como lidar com essa criatividade toda quando essa criatividade não é uma coisa construtiva? Sensacional. Primeira coisa, criar uma observação de si mesmo. De novo, voltando para o que você falou. Volta. A gente precisa criar um eu, um self que se observa, que se olha. E não é difícil. É só a gente se perguntar: que pensamentos são esses que aparecem na minha cabeça? Que horas que eles aparecem? Em que momento que eles aparecem? Se eles fossem um livro, que livro ele seria? Que título esse livro teria? Esses pensamentos aparecem quando eu estou fazendo o quê? Esses pensamentos têm uma voz? Eles Difícil têm um fazer isso tom? sozinha, né, Desirê? É difícil. Mas começa por aí. A gente começa se observando. Se observando, criando um espaço entre quem eu sou e esses pensamentos que estão ao nosso redor. Um dos grandes problemas da autocrítica é porque às vezes a gente não consegue lidar com a autocrítica como ela é. Um monte de palavra na nossa cabeça. A gente veste a autocrítica como se ela fosse a nossa identidade. E não Então, questiona. E não questiona. E não questiona. E não questionar se ela é verdadeira ou ela é mentirosa, verdadeira ou falsa. O questionamento que a gente precisa fazer sobre a nossa autocrítica é: ela me ajuda ou me atrapalha? Eu vou para Normalmente frente ou... atrapalha, né? Normalmente atrapalha. Normalmente atrapalha. Então, esse é o questionamento que a gente precisa estar fazendo o tempo todo. Eu estou sendo ajudada ou eu estou sendo atrapalhada? Isso me empurra para frente? Eu entro em contato com as coisas que são importantes para mim quando isso aparece? Ou pelo contrário, eu fico paralisada tentando controlar esses pensamentos que não param de vir e que nunca vão parar de vir? Nunca, porque essa é a nossa condição humana. Pensar A demais. autocrítica pode ser mais bem, vamos supor, administrada por nós quando a gente faz uma análise, né? Uma terapia, né? Com certeza, com certeza. A terapia, ela coloca a autocrítica. Você coloca na mesa Não e vai fala: cair de novo, né, Paulinho? eu tô aqui, tô te ouvindo. Alô? Tá. É que deu uma rodadinha aqui, eu fiquei com medo. Eu também. Imagina que a terapia, ela coloca a carta na mesa, a autocrítica na mesa. E quando coloca na mesa, você é capaz de analisar, de olhar, de pensar o que essa autocrítica faz comigo. O que eu viro, no que eu me transformo quando ela aparece. Quem que eu me torno quando essa autocrítica aparece. E aí... Fala. Não, Pode não. falar. É isso, acho que esse é o ponto principal. Quem eu me torno quando a autocrítica aparece. Mas a autocrítica, ela pode ter algum benefício? Pode. Tipo, um mínimo de autocrítica, né? Sei lá. Sim. Imagina que a autocrítica é como se fosse o botão de um rádio do volume, sabe? E se ela tá muito alta, ensurdecedora, você perde o contato com a vida. Você perde o contato com as coisas ao seu redor. Você fica preso nela, você não consegue enxergar o que está do outro lado. Se ela está muito baixa, você perde o feedback, você perde o som, você perde o conhecimento que você adquiriu a sua vida inteira sobre o que é bom, o que é ruim, sobre o que está certo, o que está errado, sobre os seus valores. Às vezes, Joyce, por trás da nossa autocrítica, tem coisas que são muito importantes para nós. Tipo, Pode ser, por exemplo, que quando eu vou dar uma aula, ou aqui conversando com você,
Me importa muito que você me entenda. Muito. Quando a internet cai, quando eu vejo que começou a rodar, eu sinto um arrepio, porque é muito importante que você me entenda e que todo mundo que está aqui me entenda. A minha cabeça logo vai começar a construir uma série de críticas sobre como eu poderia ter evitado que isso acontecesse. Mas por trás dessas autocríticas tem o valor enorme que isso daqui tem para mim, nessa nossa conversa. Então, talvez a pesquisa, a investigação que a gente pode fazer com a nossa autocrítica é se ela é um bom representante do que te importa. Porque se for, talvez a gente possa ficar com a essência dela. Qual é a essência da sua autocrítica? Será que por trás da sua autocrítica existe responsabilidade? Será que por trás da sua autocrítica existe a necessidade ou a vontade de ser muito querido, muito importante, muito amado por determinada pessoa? Muito perfeito. Aí a gente começa a avaliar. E como é que funciona com ausência de autocrítica? Puxa, aí é um baita problema também, né? Talvez seja mais um problema a ausência de autocrítica do que excesso de autocrítica. Eu tenho medo de quem não tem autocrítica. São ditadores, né? Sim, são cruéis, são os ditadores. Por quê? Tô aqui, vou viajar com você. Imagina que a autocrítica, ela nasce de uma percepção do que o outro pensa sobre mim. Certo? Isso implica que eu tenho na minha cabeça a ideia da possibilidade de me ver através dos seus olhos. Talvez a autocrítica tenha por base um conteúdo de empatia, sabe? De me colocar atrás dos seus olhos e me enxergar através dos seus olhos. Talvez quem não tem autocrítica nenhuma não consiga fazer esse movimento. Esse exercício, né? De se olhar através do olhar do outro, de se colocar no lugar do outro, de pensar como o outro pensa, de sentir como o outro pensa. E isso num extremo é bem perigoso. Bem perigoso. Você perde o referencial, né? Do que o outro precisa, do que o outro quer, do que o outro espera, do que é importante para o outro. Como que a gente tem que administrar o espaço dentro da gente em relação às críticas que a gente ouve sobre a gente? Nossa, muito boa essa pergunta, Joyce. Às vezes as pessoas falam que elas são muito autocríticas porque a gente se torna autocrítico de várias formas, né? A gente pode ter tido uma influência no passado, dos nossos pais, da nossa família. A gente pode ter tido uma influência do nosso ambiente escolar. Mas a gente também sofre influência do ambiente ao nosso redor hoje, agora. E eu vejo muitas pessoas em um estado profundo de sofrimento porque sofrem críticas de pessoas ao redor que aos poucos se tornam a sua própria visão sobre si mesmo. Ela acaba incorporando aquilo como uma verdade. Se incorpora. Você incorpora a visão do outro sobre você. E isso é um baita perigo. Então eu vejo mulheres, por exemplo, muito incríveis, muito sensacionais, que às vezes entram num relacionamento e que acabam relacionamento com alguém muito crítico, por exemplo, ou às vezes muito tóxico, e que acabam incorporando as críticas que recebem. Como verdades, né? Como verdade. O outro acaba virando um espelho. O outro acaba virando o referencial de quem eu sou. É terrível, porque a gente fala muito sobre autoconhecimento, mas essa palavra ela é capciosa. Porque a noção que eu tenho sobre mim mesmo não é construída comigo mesmo na frente do espelho. É construído com muitas pessoas ao redor, com a influência das pessoas ao meu redor. E se eu tenho uma pessoa principal muito influente na minha vida que é tóxica, o que eu sei sobre mim mesmo, como eu me conheço, eu sofro o risco de me olhar através do olhar tóxico dessa pessoa. Nossa, isso é péssimo. É péssimo, é perigosíssimo.
Como é que a gente faz para trabalhar isso, para lidar com isso, para não entrar nesse desenho? Acho que a gente poderia falar dias sobre como não entrar nesse desenho, né? Mas uma coisa que me veio na cabeça agora é que nós precisamos ter vários pontos de referência sobre quem nós somos. Várias pessoas. Uma pessoa amorosa, uma pessoa... A gente pode ter pessoas cruéis, chefes difíceis. Todo mundo passa na vida pela experiência de ter alguém difícil por perto. Mas nós precisamos ter pessoas que nos lembrem sobre o melhor pedaço de nós. Sobre quem nós também podemos ser. Nós temos várias versões. Nós temos a versão super competente, super preguiçosa, super amiga, super não Super amiga, frágil, super forte. Nós temos todas essas versões. Então, é muito importante que a gente tenha relações na nossa vida que nos lembrem das nossas múltiplas versões. Que a gente não fique estreito numa relação que nos lembre só de uma versão nossa. Ou que invente uma versão sobre quem nós somos que não é muito boa. Né? O que ter pouca autocrítica tem a ver com ego inflado? Tem a ver? Ah, sim. Vamos pensar no que seria um ego inflado, ou um ego que é prejudicial para todo mundo, né? A pessoa de ego inflado, ela provavelmente não tem muitos prejuízos diretos sobre o próprio ego inflado. Quem sofre os prejuízos do ego inflado, então, somos todos nós. Em volta. Em volta. É uma pena que a gente precise, que a gente coloque nas mãos da autocrítica o freio das pessoas que têm esse ego inflável. Inflável, não, inflado. Às vezes inflável, né? Mas, de fato, se a gente tivesse um pouco mais de modéstia e humildade para enxergar que todos nós temos uma série de defeitos, que todos nós temos defeitos simplesmente porque nós somos humanos. O simples fato de eu não conseguir enxergar através da pele do outro o que ele está pensando, sentindo, já me coloca numa situação de muita vulnerabilidade. E se eu não sei disso, tem alguma coisa de errado comigo. Se eu não percebo que a minha condição humana é de vulnerabilidade natural, tem alguma coisa estranha. Essas pessoas, elas não se acham vulneráveis. Elas nem passa pela cabeça delas que elas possam ser vulneráveis quando, como você mesmo diz, essa vulnerabilidade é uma característica do ser humano e pode e é saudável, né? E talvez seja a nossa maior medida da força, né? Como diz a Brené Brown. Talvez a vulnerabilidade seja a nossa maior medida de coragem, de força. Talvez virou quase uma musa, né, no século XXI. Sim. É uma mulher falando como é importante ser vulnerável para ser forte. Como o nosso conceito de coragem, ele foi fragmentado, destruído, porque a coragem, na verdade, não é coragem de fazer coisas sem medo, é coragem de fazer com medo. É assumir que você é frágil, vulnerável, e vai lá e tenta fazer, mas sabendo que você tem as suas fragilidades, né? E aí eu fico pensando, Joyce, que as pessoas que têm o ego muito inflado, ou que não têm autocrítica, pode ser que no fundo elas sejam profundamente inseguras, mas inseguras num ponto tão extremo que elas desenvolveram um repertório ou uma estratégia tão sofisticada de se esquivar das suas inseguranças, e entre uma dessas estratégias é não enxergar o outro, é não formular críticas sobre si mesmo, porque as críticas são terríveis, são avassaladoras. E ao não enxergar o outro, é uma maneira de não se enxergar também, né? Porque a gente usa o outro como espelho, né? Com certeza, com certeza. Tem algum momento... Você falou que o autoconhecimento é um exercício contínuo, né? Uhum. A percepção sobre a autocrítica também tem que ser um exercício contínuo, né?
Sem dúvida, sem dúvidas. A gente nunca está curado da autocrítica, ainda bem. E a gente nunca vai terminar essa missão de conviver com a nossa autocrítica de um jeito que seja bom para nós. E talvez a medida de bom para nós seja conviver com a autocrítica de uma forma em que eu não me cego, eu não fico cega por ela e eu consigo entrar em contato com as coisas mais importantes da minha vida. Eu tenho um exemplo pessoal, que eu acho que ele cabe e é importante. Imagina que você vai para a praia. Eu, por exemplo, tenho já há muito tempo eu tenho questões com o meu corpo, desde sempre. Então imagina que a gente vai para a praia e ao colocar um biquíni, eu fico me perguntando, nossa, será que tá bom? Será que tá bom? Será que é isso? Esse ângulo, será que tá cobrindo? Será que tá descobrindo? Enquanto eu estou me criticando e eu estou pensando sobre se tá bom, se não tá bom, o que eu perco? O que eu deixo de experimentar? A sensação de liberdade, de se aceitar, de Nossa, até de se divertir, de colocar o dedo na areia, de sentir o cheiro do mar, de ouvir o barulho das ondas, de ver as crianças brincando, de tomar um sorvete. Enquanto a gente está imerso na nossa autocrítica, a gente renuncia talvez às coisas mais importantes da nossa vida. Então, se a gente se prende muito à autocrítica, a gente deixa de viver o que há para ser vivido, que é o que se desdobra ao nosso redor. A única vida que de fato existe não está na nossa cabeça, não está no futuro, não está no passado. Está ao nosso redor. Quando esse excesso de autocrítica, que nem você falou, né? Você acaba se sabotando ou você fica estagnada, não tem uma dica para sair disso? Assim, uma chavezinha por meio de uma ferramenta, né? Um exercício, sei lá. Joyce, eu costumo pensar e dizer que lidar com a autocrítica ou fazer as coisas, quando você decide que você vai em busca do que é importante para você, você vai fazer o que é importante mesmo com as vozes na sua cabeça, você precisa saber que uma vez tomada essa decisão, essa é uma decisão que envolve muito, mas muito desconforto. Não é? O fato de saber que são palavras que vão te acompanhar o tempo todo, que você nunca vai estar livre delas e que você sabe o que é importante para você e você vai fazer de qualquer jeito, com medo mesmo, não significa que não haverá desconforto, pelo contrário. Às vezes, fazer o que importa dói demais. Mas depois passa a dor? Eu queria dizer para você que sim, mas eu não vou fazer essa promessa. Eu posso dizer para você que, às vezes, essa dor ela fica insignificante perto de uma vida que vale a pena ser vivida. Já faz sentido. Faz sentido? Que ela caminha junto. Uma coisa é você ficar trancado no seu quarto sentindo a dor da autocrítica. Outra coisa é você estar na praia com os pés enfiados na areia, tomando uma caipirinha, dando risada com seus amigos, sentindo a dor da autocrítica. Qual lugar vale mais a pena estar? E acho que a pergunta que a gente precisa se fazer é o que a gente está disposto a sentir, experimentar e pensar em nome de viver uma vida plena. Uma vida conectada com o que é importante. Porque vai doer. Vai doer. Com ou sem, né? Sei. E quanto mais importante, mais sofrimento. Quanto mais importante é pra gente, quanto mais amor a gente tem por aquilo, mais dor. Mais difícil. Acho que ensinaram tudo errado pra gente quando a gente era pequena, né? Acho que sim. Contaram outra história. Eu queria deixar claro aqui minha reclamação. Tá? Vamos passar no saque, né? Vamos deixar esse... Sim.
Alguém prometeu pra gente que um dia a gente ia ser livre do sofrimento. E eu preciso contar que é impossível. Nós não temos mecanismo cognitivo feito para ser feliz o tempo todo. Nós nos desenvolvemos como seres humanos prestando atenção em tudo que podia dar errado o tempo todo para sobreviver. Nós não sobrevivemos porque nós fomos otimistas. Os otimistas foram comidos pelos leões. Eles se distraíram. Sobreviveram aqueles que estavam muito preocupados com o que podia acontecer. Aqueles que estavam muito preocupados com o grupo, se o grupo estava aceitando eles. Aqueles que estavam muito preocupados se ia chover, não ia chover, se ia ter urso, se não vai ter urso, se vai ter um predador, se não vai ter predador, e se o grupo está me acolhendo ou não. Esse negócio do grupo acolher, eu achei tão incrível, porque o grupo pode ser a sociedade, né, como um todo, mas pode ser um grupo de outsiders, né? Pode ser o grupo de uma pessoa. Você não precisa pertencer no grupão. Você não precisa pertencer naquele grupo. Você pode procurar o grupo que te traz esse pertencimento. Muito interessante. Desirê, como é que a pandemia afetou essas questões que a gente está falando? Puxa, a pandemia nos isolou, né? Acima de tudo. Acima de tudo, nos deixou presos com o nosso pior inimigo, que é a nossa mente. A nossa mente pensante, incessante, capaz de editar um pedaço da nossa história lá do passado, recortar, pegar os piores fragmentos e jogar na nossa cara numa terça-feira às 14h. Essa é a nossa mente. Sem o outro, Joyce, ele nos ajuda a ter saúde mental. Nós somos pessoas, nós somos seres que precisamos do outro. Nós temos dados que mostram que a solidão, sentir-se sozinho, é um problema de saúde pública. Pessoas que se sentem sozinhas, elas morrem mais cedo, elas desenvolvem problemas cognitivos mais cedo, elas têm mais problemas do que pessoas sedentárias, do que pessoas que fumam, do que pessoas acima do peso, obesas. Então, não sabia. Sim, são estudos recentes, mas muito importantes. Então, sentir-se sozinho aumenta a nossa pressão arterial, traz problemas cardíacos. É um problemão. É um problemão. E para a saúde mental é terrível. Pessoas que se sentem sozinhas têm mais comportamentos de risco, bebem mais, comem mais, usam mais medicação, se movimentam menos. Eu vou retomar um pouco o que você falou desde o começo, para mim mesma, Tá. espero dividir com todo mundo aqui. Autoconhecimento, né? A importância do autoconhecimento, a função da autocrítica, né? Que independente de muito ou pouco, que ela nos ajude a pertencer ao grupo, a um grupo, né? Que ela nos ajude a construir esse pertencimento. É isso que a gente está falando? A gente está falando de pertencimento com um grupo, de acolhimento compassivo em relação a essa nossa história mental que fica o tempo todo, que vai ficar o tempo todo, com o qual a gente vai ter que conviver a vida toda. E o convite é para a gente perceber se essa autocrítica ajuda ou atrapalha. Porque se ela atrapalha, nós vamos ter que dar um passo de coragem. E o passo de coragem é caminhar na direção do desconforto, caminhar na direção da autocrítica e fazer o contrário do que ela manda você fazer. Nossa, é difícil, né? Muito. E doído, né? Que nem você falou. É doído. Sim. Bom, ainda bem que existem os psicanalistas e os psicólogos para, nessas horas, iluminarem um pouco o caminho junto com a gente, né? Tipo, iluminar o caminho para a gente poder caminhar, né? Para a gente poder trilhar. Sim.
sim. Na vida profissional, você acha que a autocrítica, bom, sempre levando em consideração o pertencimento, né? Ah, ela existe muito, ou você acha que na vida real ela existe mais do que na vida profissional? A autocrítica na vida pessoal ou profissional, eu acho que depende qual é o meio, né? Quem são as pessoas ao nosso redor. Eu entendo que o ambiente de trabalho muitas vezes é um lugar de muita crítica perversa, mas também é um lugar de muito crescimento para muitas pessoas, né? Então, eu espero, o mundo ideal é aquele mundo onde as pessoas conseguem conduzir com afeto, sabe? Onde elas conseguem corrigir sem fazer sem a correção, ela não está envolvida, ela não está relacionada com a não aceitação. Pelo contrário, a correção, a crítica, ela pode ter um lado Para muito incluir, né? cuidadoso, inclusivo, né? Eu oriento quem eu amo, quem eu Senão você não nem ia dar amo. bola. Exato. Exato. Normalmente, as palavras de autocrítica que a gente tem na nossa cabeça não nascem dessas relações afetivas, de orientação afetuosa. Elas nascem de uma rejeição, dessa sensação de rejeição, de estar fora. E que vão se multiplicando e ganham patas, pernas na nossa cabeça. Nossa, viram monstros. Vira um monstro. Você pode ter sido excluído da sua grupo de amigas na escola na quinta série. O que a sua cabeça vai fazer com isso pode ser um estrago. Entende? Nossa, tem que ficar esperto o tempo inteiro, né, Desirê? Que nem você falou, o tempo inteiro e sofrendo, né? Porque é difícil. Sim. É uma tarefa a viver, dizem, né? Não é para os principiantes, né? Não. Não é Nem para para os amador. fracos. Não. Tem alguma coisa a ver esse negócio de autocrítica? Uma coisa que está meio na moda, a gente até falou disso outro dia aqui com a Dania Reis, que é a síndrome da impostora. Sim, sim. A síndrome da impostora é um barato, né? Não tem nada de engraçado nela, é terrível. Mas é interessante porque todos nós sentimos no fundo, que somos uma fraude. Então, todos nós, em algum nível, temos essa sensação de que a gente não. Se você cavucar melhor, você vai descobrir que. Se alguém cavucar melhor, vai descobrir que eu sou uma fraude, sou um impostor do que eu estou fazendo. E eu acho que nasce desse lugar de eu não saber o que o outro pensa sobre quem eu sou e o outro não saber o que eu estou sentindo, passando, vivendo dentro de mim enquanto ele me vê fazendo o que eu estou fazendo. Então esse desconhecimento, essa caixa escura, esse lugar obscuro do outro, faz com que eu me sinta descolado e temeroso sempre, a vida toda, de que eu vou ser descoberto. Porque dentro, lá no fundo, todos nós carregamos dentro de nós uma criança insegura, um lado de nós que é vulnerável, que é machucado, que é inseguro, que sofre. E que nesse mundo que a gente vive, a gente faz uma força danada para manter uma cara de sucesso. De que nada está acontecendo, de que estamos super bem, uma cara de mídias sociais, uma cara Eu de acho que Instagram. acho que eu vou lá dentro, dar uma choradinha e já volto, tá? Bom, eu preciso te dizer que eu fui surpreendida com a nossa conversa. Quando eu fui atrás eu acho que eu vi você na Folha de São Paulo, pode ser? Foi na Pode, Folha? pode. Foi na Folha. E aí eu falei, passei para a nossa equipe para a gente ver, pesquisar. Todo mundo falou, esse negócio da autocrítica é muito interessante. Todo Todo mundo, mundo sem se exceção. identifica um pouco, sim. Aí, mas eu vou ser sincera com você, era bastante abstrato para mim esse tema, e eu questionei muito o Paulinho, que está aqui comigo, que me ajuda.
Eu falei, mas você está repetindo as coisas. Eu não tava, eu própria não estava entendendo as perguntas que a gente ia te fazer. Mas aí, quando eu sentei aqui, a gente começou a falar e a conversar, abriu esse mundo meio psicanalítico, meio realidade ampliada, né? Porque é uma realidade, eu diria que não é um soco no estômago, mas é um choque de realidade, vamos dizer assim, né? E necessário, eu acho. Extremamente necessária essa nossa conversa e esclarecedor. Eu vi aqui as pessoas gostando muito, eu tenho certeza que quando for para o ar, porque depois que a gente põe no IGTV é que a coisa bomba, né? Sim, sim. E então eu queria te dizer que eu fiquei muito impactada e fiquei muito mobilizada pelo tema, pelo isso que eu faço bastante, eu sou analisada bastante, mas eu concordo plenamente com tudo isso que você falou. E apesar de ser muito analisada, isso tem que ser feito 24 horas por dia. O tempo todo. E a gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se volta tanto para nós mesmos Para não encanar, né? que a gente esquece que a vida só se desenrola ao nosso redor. A gente só sente a vida através dos nossos sentidos. Então a gente tem que fazer escolhas. Ou a gente vive a vida na cabeça, ou a gente vive a vida ao nosso redor. Então, que a autocrítica também, a gente precisa ter esse alerta, né? De que às vezes a gente fica, a nossa atenção ela é como um pêndulo, ora para fora e ora para dentro. Se ela tá para dentro o tempo todo, eu tô perdendo alguma coisa que é importante para mim do lado de fora. A vida, né? A vida lá fora. A vida lá fora, a vida que de fato acontece lá fora. Então, que a gente possa fazer o exercício enquanto a gente lida com a nossa autocrítica, de hora voltar esse pêndulo para dentro e avaliar e ressignificar, ajustar a nossa bússola do que é importante, o que não é importante, o que ajuda, o que não ajuda, e depois voltar para fora. Voltar a nossa atenção para o que realmente importa, que provavelmente são as coisas que estão ao nosso redor, as pessoas, as possibilidades, o universo que se expande ao nosso redor. Nossa, que bonito isso. Desirê, eu amei a nossa conversa. Eu achei também, que eu fosse gostar. Eu achei que eu fosse gostar porque a gente escolheu o tema, eu sempre tento fazer com o maior cuidado, mas eu te confesso que eu não pensei que fosse essa dimensão e que essa riqueza e esse universo todo e essa possibilidade. Sim. Joyce, a última coisa que eu tenho para falar para as pessoas que estão travadas, paralisadas pela autocrítica, tem a ver com o Winnicott. O Winnicott foi um psicanalista. Um educador, né? Educador, trabalhou demais com a psicologia da infância, com famílias, e que na The School of Life a gente ama ele. Então, o Winnicott, ele trabalhava com famílias, né, com pais, com mães, e ele desenvolveu uma teoria sensacional, que ele falava assim, olha, eu vejo os pais e as mães paralisadas diante das crianças e dos filhos na hora de criar essas crianças e esses filhos. E eles ficam paralisados porque eles querem ser perfeitos. Eles são inundados de autocríticas, de ideias sobre como eles deveriam ser, as mães principalmente. E aí ele começou a contar e educar-nos dizendo que, olha, as crianças não precisam de pais perfeitos. As crianças, elas é um malefício que você faz para o seu filho, para sua filha, oferecer para ele uma perfeição, não é oferecer um mundo perfeito, porque o mundo lá fora é absolutamente imperfeito. Aliás, é todo roto, rasgado, terrível, não é verdade? 100% imperfeito. 100% perfeito. E que o maior presente que a gente poderia dar para os nossos filhos era a nossa habilidade de sermos pais interessados, bem intencionados, com propósito, com vontade, mas terrivelmente imperfeitos, turbulentos, inevitavelmente turbulentos. O maior presente que a gente poderia dar para os nossos filhos era sermos pais bons o suficiente. Que lindo isso.
E ser bom o suficiente tá Já é muito, bom né? para muita coisa. Para muita coisa. Ai, amei a nossa conversa. E vou te confessar que ela vai continuar nas nossas páginas, nas nossas revistas, que eu já vou falar para nossos editores que a gente precisa continuar a falar sobre isso, porque que nem é uma coisa diária, o autoconhecimento, né? Para a gente Uhum. sobreviver bravamente, essa conversa também é necessária. Sim. Joyce, Muito. eu amei também. Sou sua fã. Amei demais estar aqui com você. Sou sua fã, minha mãe era sua fã, somos uma família de fãs. Ai, que delícia ouvir isso, que delícia! É um Não é à prazer toa que a gente se imenso. encontra, né? Sim, eu estava ansiosa, não consegui dormir. Pensando, não acredito, vou conhecer a Joyce. Ai, que Eu sou delícia ouvir isso. íntima sua, você nem Não, sabe, mas eu você, sou a íntima. gente já é íntima agora, né? Depois Sim, dessa conversa tão profunda, não é sim, a quantidade de tempo que faz a gente ser íntima, mas sim a profundidade da nossa relação, né? sim, com certeza, com certeza. Muito obrigada, Desirê. Foi um prazer enorme, foi uma surpresa agradabilíssima, necessária, fundamental. Eu que Muito agradeço de obrigada e até todo o bem breve, coração. viu? Até mais, pessoal. Obrigada, querida. Tchau, Parabéns, tchau. viu? Você Para falou com nós. muita clareza, muita propriedade e nos ajudou muito. Mãe, a Joyce tá falando. Estou aqui. Tchau, Tchau, tchau. querida. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, que conversa maravilhosa com a Desirê. Nossa, foi, olha, estou arrepiada. Sinceramente, sinceramente, eu não imaginei que fosse ser tão boa quanto foi. Eu vi aqui que a Izzy gostou muito, a Norma também gostou muito. Eu amei. A Cláudia também está aqui batendo palma. E, nossa, que bonito que foi. Que bonito, que bonito. E bom a gente saber que é difícil, né? Pelo menos a gente sabe que não é só com a gente, é com todo mundo. Então, vamos à luta, tá? Vamos juntos, porque torna as coisas mais fáceis. Essa sensação de pertencimento que a Desirê tanto falou, a gente tem que sempre ficar em busca disso para a gente se sentir mais acolhida, mais pertencendo mesmo. A Nete gostou muito, Tereza Cristina gostou muito, de Norá, todo mundo, Carmen. É isso mesmo, terrivelmente imperfeitos. Vamos continuar assim, tá? Na busca da nossa própria imperfeição e do nosso afeto. Nossa, estou até emocionada.